Each dollar dances in a line. The flow is step. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Me confirmem, por favor, no chat. Dá para ouvir? O Alberto me confirma que está dando para ouvir, tudo bem? Perfeito. Como vocês estão? Tem uns minutinhos para as pessoas entrarem e a gente vai começar aqui agora com um relaxamento. Quero esse momento de conexão com vocês, esse momento de presença. Então, nesse momento, eu quero que você relaxe. Espero que você tenha vindo para esse momento tranquila, com presença. Então, você relaxe os ombros, respira fundo. Agora a gente vai fazer uma sequência de respirações para que a gente se centre nesse momento e curta esse processo. Então, inspira pelo nariz, solta pela boca, lentamente. Vamos desacelerando do nosso dia, que é sempre tão agitado. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Tira a língua do céu da boca. Relaxa o rosto, a sobrancelha, que às vezes a gente tá ali, ó, tensa. Vai relaxando. Solta os seus ombros. Fica bem confortável. Mais uma respiração. Respira fundo. Solta o ar pela boca devagar. Inspira mais uma vez. E solta o ar. E agora sim, vamos começar. Agora que a gente está mais centrada, mais em presença. A Cristina levantou a mão, quer falar alguma coisa? Se você quiser, pode abrir seu microfone. Pode não ser nada. Se você quiser, você fala que pode perguntar aqui no chat também. Agora que a gente já está mais centrada, com mais presença. Deixa eu colocar o slide para vocês, quase esqueci. Peraí. Deixa eu colocar ele aqui. Só um minutinho, deixa eu pôr aqui. Quase esqueci, gente. Aqui, eu venho aqui e faço isso. Agora sim. Agora sim, vamos lá. Meu nome é Lilian Reis e a minha vida toda eu sempre lutei muito contra a balança, sim, cansativíssimo. E sabe aquilo de restringe, come muito, aquele efeito sanfona? Só que chegou um momento que eu falei, isso não é normal. Não é normal ficar nesse processo. É muito comum, só que a gente não deve normalizar. E eu buscava ajuda profissional, até calmante me passaram, né? Porque eu era ansiosa, por isso que eu comia, eles diziam, né? E claro, né? A medicina evoluiu e tem muitos medicamentos que vão ajudar, não foi meu caso, né? Enquanto eu não reprogramei a minha mente para entender como que o corpo respondia de acordo com cada estímulo que eu dava para ele. A importância do ambiente nesse processo. Enquanto eu não entendi tudo isso, nada mudava. E a Cristina não está ouvindo, eu não sei porquê, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Mas as pessoas estão me ouvindo normal, né? Acho que deve ser o seu mesmo. Deixa eu escrever. Coloca ali para ela, Alberto, por favor, para ela verificar o volume dela. E eu já cheguei a pesar mais de 100 quilos. E hoje, é claro que eu ainda estou nesse processo de emagrecimento. E eu tenho certeza absoluta que eu não engordo novamente, porque eu entendi como que funciona. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Eu vivia no modo automático, muito acelerada,
Tudo para mim tinha que ser muito rápido. E eu tinha ranço de gente lerda. Eu ainda tenho um pouco, eu tô trabalhando isso. E quando eu saí desse modo automático, que inclusive eu fiz a minha transição de carreira, para vocês verem como é importante esse estado de presença, de tomar consciência. E eu percebi que eu não estava satisfeita com o que eu estava vivendo. E foi por isso que eu fui estudar sobre desenvolvimento pessoal, estudei sobre neurociência, física quântica, que eu amo. E foi nessa época, inclusive, já faz uns 3 anos que eu comecei a estudar sobre isso. E tudo que eu vou aprendendo, eu vou testando comigo. E a gente foi fazer uma viagem pro Atacama e eu não estava na minha melhor forma. E a gente decidiu, meu queridíssimo marido, que queria escalar um vulcão. E eu falei, tudo bem, né? Claro, vamos lá. E só que eu treinei um pouco. Porque assim, eu sempre fiz musculação desde os meus 15 anos. E a questão lá, mais é a questão da altitude, de fôlego, né? Cardio, que eu não gosto muito, né? Só que eu coloquei na minha cabeça que eu ia subir. E, gente, foi a melhor e mais doida experiência da minha vida. E eu não imaginei, de verdade, eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Mas sabe o que eu gostei mesmo? Porque não foi só de subir o vulcão, não. Foi daquela sensação de ter vencido um obstáculo muito grande. E eu tenho certeza absoluta, absoluta, que eu consegui, principalmente porque eu acreditei e eu me visualizei muito lá em cima. E quando eu terminei, eu senti uma força tão grande, quando eu terminei daquela escalada, foi um frio, a altitude, falta de fôlego. E quando eu cheguei lá em cima, eu só pensei, gente, eu subi um vulcão. E eu não sou capaz de rejeitar um doce. O doce, ele é maior do que um vulcão. Vocês têm noção do impacto disso na mente? Foi muito, muito chocante para mim ver do que o meu corpo era capaz de fazer. E depois desse dia, várias fichas começaram a cair. E em seguida dessa viagem, foi que eu decidi começar minha transição de carreira para me tornar mentora. Deixa eu só trocar aqui o slide. Beber uma aguinha. E os dias de hoje, eles estão muito acelerados, né? Até começo, normalmente, as minhas aulas com essa respiração, com essa tranquilidade na mente, porque os dias, eles pedem uma pressa, tá tudo muito acelerado, que muitas vezes a gente não respira direito. E o fato da gente respirar curto faz com que o nosso corpo entre naquele estado de luta ou fuga, que é um estado de total estresse para ele, que acaba com o corpo. Só que se a gente não se policiar, esse passa a ser o nosso estado normal. E isso é muito estressante para o corpo, porque essa luta nunca chega no fim. Quando tem a luta ou fuga, você lutou, fugiu, vai abaixar esse cortisol. Só que quando você está ali, ela não abaixa. E você fica se sentindo mal e muitas vezes você não sabe por quê, né? E você está o tempo todo se falando, você não tem tempo a perder, está sempre ali naquela correria. E por isso eu até fiz uma frase, né? Eu postei uma frase esses dias. Como que você está atrasada para a sua vida? Baseado em quê ou em quem você fica se repetindo, né? E se falando que você está atrasada. E é muito importante parar e olhar onde você está agora. Onde que você já chegou? Quantas coisas que você pediu, você já conquistou e só passou para o próximo item da lista, sem comemorar de verdade, aquela evolução que você teve, só porque você não está no estado de presença. Esse estado de luta ou fuga, ele traz diversos efeitos negativos para o nosso corpo no longo prazo. Um deles, né, que eu comentei, é o cortisol muito elevado. E isso acaba dificultando o emagrecimento, porque ele estimula o acúmulo de gordura abdominal. O aumento da fome. Ele também estimula o aumento da fome. Afinal, acaba sendo químico e neurológico. E esse cortisol alto também dá aquele desejo de alimentos calóricos que a gente percebe depois de um dia de muito estresse. E é só o corpo tentando se sentir melhor. E com cortisol alto, esse corpo cheio de estresse, ele vai te pedir o quê? Ele te pede por prazer.
por dopamina barata. E aí, tem pessoas que vão para as compras, sabe aquele descontrole em compras? Desculpa. Aqueles carrinhos da Shopee que a gente faz na madrugada. Outras pessoas têm o descontrole na bebida alcoólica, como forma de se aliviar e de se anestesiar. E outros vão para a comida. E ainda se justifica. Ah, mas pelo menos eu estou comendo, eu não estou bebendo. Comparando novamente com algo pior. E essa sua régua, ela tende a piorar se você não se atentar. Porque o nosso corpo, ele... E a nossa mente, né? O corpo e a mente, eles só querem a nossa sobrevivência. E eu tenho certeza absoluta que vocês, por estarem aqui hoje, vocês não querem só sobrevivência. Vocês querem algo mais da vida. E sobrevivência para o corpo é se manter seguro e gastar o mínimo de energia possível. Ou seja, acumular energia em forma de gordura. Sacanagem, né? Só que é o que é mais fácil para ele. E se puder ficar quietinho no sofá, para ele, melhor ainda. E aí aqui que começa essa batalha do nosso corpo com o que a gente quer e do que é melhor para ele. Porque a gente é muito inteligente. Hoje, com o excesso de informação que a gente tem, excesso de opção, de fontes de informações, muitas vezes você passa a ignorar tudo. Porque o seu cérebro, ele começa a ter preguiça. Preguiça de pensar, inclusive, porque, sim, não sei se pensar gasta muita energia. Né? Eu ia falar, não sei se vocês reparam, né? Hoje, com a internet, a gente percebe que as pessoas estão com preguiça de pensar, elas não pensam, elas postam cada coisa que dá até dor de ver, né? E nós temos dentro de nós uma resistência. E essa resistência, ela trabalha com o corpo e com a mente para que a gente fique seguro nessa zona de conforto. Só que essa zona de conforto não é uma delícia. Não significa que é uma zona de conforto que é uma delícia. Não significa que a gente está ali tomando um drink na praia. Isso é conforto. A zona de conforto, ela só é um lugar que é conhecido. Como, por exemplo, o seu peso atual. Você pode estar acima do peso, não gostar disso, mas isso é conhecido para você. O que você faz para se manter ali é conhecido. E por pensar que vai dar muito trabalho mudar isso, a sua mente se justifica que não vale a pena. Não vai valer a pena, né? E você está muito cansada, você merece um iFood. Nossa mente, nossa, ela é ardilosa, muito ardilosa. E vocês já ouviram aquela expressão meio feia, não sei se vocês já ouviram. É como, deixa eu só dar uma sentada aqui. Uma expressão meio feia. Deixa eu ver aqui. Lágrimas até hoje de lembrar da conquista. Ah, que bonito, não tinha visto esse comentário. Uma expressão meio feia que é como que é como, desculpa. Fui ler ali o comentário. É como a gente está vivendo numa piscininha de cocô. Uma expressão horrorosa, né? E é uma coisa horrível, imagina. Só que você está vivendo e acostumada a estar dentro dessa piscina. E sair de lá vai te exigir um esforço, porque essa lama suja, ela tá te puxando para baixo para você ficar. Só que quando você pensa em vencer essa força e tomar um banho delicioso, cheiroso, amo perfumes. Então, quando você pensa em vencer essa lama, vai valer muito a pena. Então, imagina que você tem infinitas possibilidades de experiências muito melhores do que você vive hoje, mas, por serem desconhecidas para você, você tem medo e você não vai. Inclusive, o medo de investir em você. Quem investe em conhecimento é incrível, porque é algo que ninguém tira de você. E esse medo vem para sua mente e sabe que isso te tira da onde você está. E aí a sua mente sabe disso, e aí você vai precisar ficar convencendo a sua mente que só assim que vocês vão melhorar de vida, com essas novas informações, novos conhecimentos. Deixa eu beber uma aguinha. Eu nem gosto, agora, dessa palavra difíceis, mas existem 3 tipos de pessoas que vão ter uma vida mais difícil. A que se justifica, a que reclama e a que se vitimiza. Vamos começar pela que se justifica. Ai, a minha família não me apoia. Ou então ela fala, ai, no meu trabalho sempre tem doce, bolacha, sabe? Um bolinho e coxinha. Sempre tem. Para mim é mais difícil porque a minha genética é assim.
são diversas justificativas, aquela advogada própria. E nesse exemplo, inclusive, da genética, a gente tem um campo de estudo, que é a epigenética. E ela estuda, né, esse campo estuda as mudanças hereditárias e reversíveis no gene. Ela envolve uma questão que é química e mostra quais genes devem ser ativados ou desativados de acordo com o nosso ambiente e o nosso estilo de vida. Gente, isso é incrível. A gente já vai falar mais do ambiente. Então, a gente tem essa questão, né? Tem essa pessoa que, para toda solução, ela tem uma desculpa, e isso acontece por causa de um padrão. Tudo que você faz de forma repetitiva e automática, né? É um padrão de comportamento. E o primeiro passo para você mudar esse padrão é tomar consciência de que você está nele. Estou trazendo essa luz para você, se você é uma dessa pessoa. E também entender que se você está cansada no fim do dia, você ter as suas comidas organizadas é o que vai te fazer, é o que vai te ajudar a chegar no seu objetivo de emagrecimento. Até como diz meu marido, né, no objetivo de botar o shape. E, então, esse daqui é a pessoa que se justifica. A próxima pessoa que tem uma vida difícil é a que reclama. Isso me irrita, é a pessoa que me irrita. Por quê? Reclamar, até entrando brevemente em física quântica, você está mostrando para o universo, para as forças ao seu redor, para a sua consciência, o que você quer por vibração. Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto, né? Porque ele vai ser essencial para a reprogramação. Uma das leis do universo que a gente tem é a lei da vibração. E ela diz que nada está parado, tudo está em movimento, tudo está vibrando. E o que você fala te gera um sentimento. E esse sentimento, no seu coração, é o maior potencializador de vibração que a gente tem no nosso corpo. Então, quando você reclama, qual que é a energia que você tem dentro de você? Da frustração, do medo, da raiva. E essas são as frequências mais baixas na escala de frequência. Por isso que, em exercício de manifestação, a gente não fala o que a gente não quer. A gente fala, sim, o que a gente quer. Porque a gente vai acabar atraindo, por ressonância, mais daquela energia. E, claro, né? Reclamar significa clamar 2 vezes. A gente tem sempre que estar lembrando disso. E eu acho que ficou claro, dei bastante exemplo, mas eu quero finalizar com mais uma aqui, para vocês levarem para a vida de vocês. Quando você recebe as suas contas para pagar, você reclama, ao invés de agradecer que você tem o dinheiro para pagar. É muito comum as pessoas fazerem isso. E lembra que você só vai receber mais da vida quando você já for grato pelo que você já tem. Então, agradeça por aquela conta que você tem dinheiro para pagar, aquela eletricidade que... Gente, o que a eletricidade faz na nossa vida, né? Não só carrega celular. Imagina tomar seu banho quente, a gente ser grato pelas pequenas coisas para que a gente possa acessar coisas maiores. E tem a última, né? A pessoa que tem a vida difícil é a vítima. Sabe? A tadinha de mim, a prefeita da Coitadolândia, como vocês preferirem. Aquilo que, para mim, é mais difícil porque tal. A vítima, inclusive, ela se justifica. Além de vítima, ela se justifica. E, muitas vezes, ela se tornou vítima porque ela viu aí uma forma de receber atenção. Isso é muito profundo e, muitas vezes, é inconsciente. Porque ninguém faz nada sem um propósito. E, inclusive, falando de outra lei do universo, que é a lei de causa e efeito. Né? Toda ação gera uma reação. Então, toda vez que ela ficava doente, essa vítima, ela recebia a atenção dos pais, que ela não tinha normalmente, porque tudo é muito corrido. E entra naquilo que a gente falou, né? Dessa questão da correria, e a gente não destina tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, porque a gente está ali o tempo todo correndo, só que presta atenção nessa frase de agora, que ela dói. Se essa pessoa que você ama, mas você não tem tempo para ela, se ela morrer hoje, você vai parar tudo que você está fazendo. Não importa o que você esteja fazendo, você para tudo para ir no velório dela, para comprar flores para ela. Enquanto ela estava aqui viva, você não gastava muito com ela, nem o seu tempo.
Aí essa é muito profunda, eu vou beber água para vocês respirarem também. Essa pessoa da vítima, né, que ela teve esse padrão na infância e muitas vezes ela repete, hoje ela tem a atenção do marido, a atenção dos filhos, então vale a pena ali se policiar, né, para entender o que acontece. E para entender, né, que a gente tem padrões na nossa mente, no caso do vitimismo, que muitas pessoas não fazem por mal. Claro que tem manipuladores, né, que aprenderam a usar essa ferramenta, vamos dizer assim, né, a seu favor. Mas você tem, por exemplo, a que faz manipulação de forma inconsciente. Ela nem repara que ela está fazendo isso e adoece para ter atenção. E a sua vida começa a não andar, você não sabe por quê. Isso serve para vários setores da nossa vida, né? Deixa eu só trocar um pouquinho. E trazendo mais uma lei do universo, a gente tem a lei da correspondência. O que está fora é como o que está dentro. Se você está destruída por dentro, sobrecarregada, triste, cansada, por fora, você acha que está destruída também. E aí, nesse momento, você vê o seu corpo desleixado, abandonado, sabe? E o excesso de gordura, muitas vezes, ele vem como uma forma de proteção. Sabe, uma barreira de proteção? Tudo inconsciente, claro. Só que, por outro lado, olha o que o inconsciente pode fazer também. Ele usa essa gordura como uma forma de ser vista. Afinal, se você for maior, não tem como não te verem, te enxergarem. E isso se relaciona muito com a autoestima. Você quer ser vista, ser valorizada, ser elogiada. E enquanto não fazem isso, né, externamente, você está ali, você sofre por dentro. E, no fundo, você não está se vendo. Você não se valoriza. Lembra, né? O que está dentro é o que está fora. E para a mudança acontecer do lado de fora, ela vai precisar primeiro acontecer do lado de dentro, que é onde você tem o controle. Você não controla o que as pessoas falam ou fazem. Mas quando você começa a se cuidar, se olhar, isso vai refletir no seu exterior e você vai se mostrar uma pessoa muito mais confiante. Tem pessoas, e você pode se identificar, que passam a vida como se estivesse vestindo uma roupa que não gosta, porque está com um corpo que não se identifica. Imagina, você coloca aquela roupa que você odeia. E aí, só que isso é seu corpo. Imagina isso. E imagina você se olhar no espelho, você não se reconhece, você tem muita dificuldade de encontrar roupas bonitas no seu tamanho. Gente, eu passei tanto por isso. Porque as roupas grandes, normalmente, elas parecem roupas... Não é de velho, porque velho ainda pode ser um velho estiloso, mas não. São roupas horrorosas, feias, grandes, sem forma. Então, é muito difícil quando você precisa encontrar roupa no seu tamanho. Ou então, você tem... Passar o dia com aquele sutiã apertado, apertando sua costela, sabe? Dói, literalmente. E, por vezes, você passa tantos anos assim que você se convenceu de que a vida é isso mesmo. De que você não tem como mudar mais. E eu tô aqui, claramente, para te falar que você tem plena capacidade de se tornar alguém que você ama e que você admira. E algo que é muito interessante, porque quanto mais você consegue se vencer, você se torna mais confiante. E quanto mais você faz, mais você quer fazer. Porque não adianta nada ter uma dieta, ter um plano de treino e não ter a mente que se sente capaz de fazer o que foi proposto. Porque aí vai chegar o primeiro obstáculo, aquela sua mente fraca, ela vai te convencer com muita facilidade, porque ela tem aquela resistência interna protegendo ela, que é manter segura na zona de conforto o tempo todo. E é algo que eu sempre lembro, né? Eu sempre comento sobre isso. A vida, ela não vai parar. As condições não vão ficar perfeitas para você fazer dieta e treinar todos os dias. A gente que vai aprender a colocar caos, aliás, desculpa, a gente vai aprendendo a colocar ordem no nosso caos. A gente aprende a fazer escolhas. Vão surgir festas de aniversário. Tem época que quem me acompanha vê que eu tenho 2 festas no mesmo dia. Vai ter casamento. Daqui a pouco voltam as festas típicas, né? Daqui a pouco tem Natal, Páscoa, festa junina. Tudo vai estar sempre acontecendo. O mundo não vai parar, né? E se você
sempre se apoiar no que está acontecendo no externo, você vai continuar condicionada a viver dessa forma. E, claro, que existem as exceções, né? Elas não vão te comprometer drasticamente, né? O que eu disse, as festas e tal, não vão comprometer o seu objetivo se você tiver uma mente fortalecida e não jogar tudo para cima depois que você comer uns docinhos. O bendito do chutar o balde, né? E aí você volta para o seu objetivo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que se você faz 4 refeições por dia, durante 7 dias, você fez 28 refeições. Se você comer 1 ou 2 refeições fora do plano, provavelmente você não vai comprometer toda a sua semana e vai ter socializado, vai ter se divertido com seus amigos, com a sua família, e vai estar mais próximo do seu resultado. Você vai continuar no processo. Vai ver aqui. Um ponto interessante. A gente foi muito condicionado desde criança a usar comida como recompensa. Se toma vacina, ganhava um doce. Se comer todo o almoço, ganhava sobremesa. Que, inclusive, os adultos têm essa mania, né? De forçar a criança a comer o quanto eles querem e não respeitar a fome da criança. E, inclusive, isso pode fazer com que elas parem de conseguir identificar o que é realmente saciedade e acaba se tornando adulto totalmente descompensado em relação à comida, justamente porque ela foi forçada a romper aqueles limites dela, né? Que ela tentava estabelecer, mas eram ali sempre interrompidos. E as próprias comemorações, né? A gente tem o costume, teve um sucesso no trabalho, vamos comer para comemorar. Quando a gente está triste, vamos comer para se sentir melhor. Porque nesse momento vem aquela nossa maravilhosa frase do eu mereço, que eu coloquei aqui para vocês, né? E eu entendo muito, eu entendo totalmente isso, porque eu passei por anos, quando eu estava num trabalho que não me cabia mais, me forçando ali naquela situação. Depois de um dia estressante de trabalho, você só quer se sentir bem. Você teve ali a sua carga de cortisol super elevada. E a sua mente sabe que um prato de brigadeiro, ele libera hormônios do prazer. Você pode não ter pensado nisso, você só pensou que era gostoso. Mas ela sabe que aquilo ali vai te fazer se sentir melhor momentaneamente. Só que, como eu disse aqui para vocês, a gente merece sentir esse prazer que a gente está, esse prazer, né, na vida que a gente está criando. Não só enquanto está comendo ali um doce, uma pizza, ali se entupindo e se anestesiando. E quantas dietas mega restritas você já fez? Já passou fome para emagrecer? Faz jejum tudo errado? E não adiantou porque depois veio aquela compulsão louca para compensar. Isso justamente porque a mente não foi modificada. E porque coisas restritas, sem planejamento, você não vai conseguir manter para a vida. O corpo, ele precisa de nutrição. Quando ele está te pedindo carboidrato, por exemplo, ele está te pedindo energia. Às vezes você não está dormindo bem, o corpo vai te pedir mais doce. Mas por quê? Porque você não dormiu bem. Não era só porque você queria um doce. E o corpo também vai pedir por coisas gostosas. A gente vive nessa sociedade, né? A gente vive em sociedade, na verdade. Isso faz parte da nossa vida. E aqui no programa, a gente vai entender isso, né? Aprender a fazer isso de forma inteligente com estratégia. Peraí, o que aconteceu? Ai, ficou tudo preto por um minuto. Tudo bem, voltamos. Acho que tá tudo bem, né? Tinha dado uma tela preta aqui, mas ficou tudo bem. Vamos lá. Vocês têm ouvido, eu acredito, porque tá com muito assim na internet, né? Falar sobre o corpo inflamado. E o açúcar, ele é um dos maiores vícios que a humanidade tem, né, atualmente, e que causa a maior parte da inflamação no nosso corpo. E conforme a indústria vai evoluindo, eles vão colocando cada vez mais açúcar e gordura nesses alimentos industrializados para que eles fiquem cada vez mais gostosos e, consequentemente, mais viciantes. Inclusive, olha isso que interessante, né? O lipedema, por exemplo, os especialistas indicam que o tratamento dele é uma dieta anti-inflamatória. Ok? Pareceu revolucionário. Só que toda dieta focada em perca de gordura é uma dieta anti-inflamatória. Afinal,
o excesso de gordura inflama o nosso organismo e gera diversas dores e doenças, né? Como a pressão alta, o diabetes, colesterol alto. Se você tem alguma dessas doenças, ter uma rotina anti-inflamatória é o que vai te ajudar. E o teu corpo inflamado também, ele pode te dar muita espinha, você pode ter, né, muita espinha, a própria celulite, queda de cabelo, né, você não absorve os nutrientes direito, dá queda de cabelo, também dá, você pode ficar mais doente, né, porque você tá ali com a imunidade baixa, e até alteração hormonal está acontecendo muito, que é uma pré-menopausa, se não me engano, eu não lembro exatamente o nome, está acontecendo muito justamente por esse corpo muito inflamado. Então, tem até alteração hormonal. Então, você precisa, o quanto antes, começar a desinflamar o seu corpo, e esse vai ser o nosso objetivo aqui. E agora, eu quero trazer algo para vocês que me mudou drasticamente. E entender como que as coisas funcionam, que é sobre autoestima e autoimagem. A sua autoestima, ela está relacionada com a forma que você se trata, com o que você fala de você mesma e com a sua autoimagem. A sua autoimagem é o que você, como você se enxerga, né? Se você não se enxerga capaz de resistir a um doce, de treinar 4 a 5 vezes na semana, você realmente não vai conseguir. Pensa que a sua autoimagem é o seu espelho retrovisor. Então, ele te mostra as suas crenças, os seus padrões mentais, as suas experiências passadas e tudo que você acredita sobre quem você é. E aí tem essa frase que eu coloquei ali, é até onde você pode chegar e o que você é capaz de fazer sendo quem você é hoje. Por exemplo, se no fundo você acredita que é difícil emagrecer, que você não consegue manter hábitos saudáveis, né? Porque hábitos a gente mantém, né? Se você acredita que você não consegue manter os hábitos saudáveis, essa imagem mental, ela se torna um programa automático para você. O seu cérebro, ele vai fazer tudo para confirmar essa versão de você mesma, mesmo que isso te prejudique, mas você falou para ele, ele vai fazer. Ele é obedientíssimo. Então, o que você acredita, ele vai fazer. Ele vai ele vai seguir a programação. E o seu comportamento é justamente um reflexo do que você acredita. Você só faz aquilo que você acredita. E isso, né, a boa notícia, e que isso é totalmente adaptável. E é possível de ajustar com a estratégia dos microhábitos, que é muito legal, porque conforme você vai fazendo, você vai se sentindo cada vez mais capaz. E algo que contribui muito para a sua mudança de autoimagem vai ser o seu ambiente. Primeiro, vamos focar no ambiente físico da sua casa. Esse tem que ser um ambiente mais seguro da sua vida e muito controlado para os seus objetivos. Então, você mantém em casa somente os alimentos que você pode comer, vai te ajudar a não ter que você ficar lutando com aquela vontade de comer o doce que está no armário. Não é momento e não é local. Você precisa facilitar esse processo para você. Enquanto você está reprogramando a sua autoimagem, isso vai ser ainda mais essencial. E sabe aquela frase que você é a média das 5 pessoas próximas que você convive? Também entra nessa questão de ambiente, ambiência. Elas são esse tipo de ambiente, né? E a sua rede social, inclusive, né? Também são as pessoas próximas de você, também a rede social, quem que você está ouvindo ali, para onde que essas pessoas estão te levando. Isso daí também é ambiente. O seu ciclo de amigos, eles te motivam a se superar e serem melhores? Ou eles se incomodam quando você tenta evoluir, tenta fazer algo diferente? Lembra da questão da zona de conforto. A resistência que eu expliquei para vocês, né? Ela tem aquele movimento silencioso com o grupo também, com as pessoas. Como se fosse um pacto, sabe? Para que todas continuem ali juntas. E se alguém tenta se afastar, né, o objetivo do grupo é trazer essa pessoa de volta. Lembra aquela força daquela lama que te puxa para baixo? O grupo tá ali, ó. Então, eu já vi muitos casos de pessoas próximas, inclusive, que começaram a crescer na vida, ou então, que começam uma dieta e os amigos já começam a fazer piadinha, justamente para que essa pessoa se sinta mal
e volte a ficar com elas. Tem aquelas pessoas que estão crescendo, né? Ai, tá virando blogueirinha. Sabe essas coisas? Tudo por quê? Valores invertidos, né? Que é outra coisa que eu vou comentar agora. Não sei se vocês perceberam, mas os valores estão muito invertidos hoje em dia. Se alguém opta por não beber ou por não comer um doce, porque está de dieta, né, no caso, né, tá nesse processo, a pessoa sofre bullying. E as pessoas, elas vão insistir, né, quem está ao redor. Come só esse pedacinho de bolo. Bebe só hoje. E quem não trabalhar para aprender a impor os limites, para dizer não, cai muito mais fácil. E por isso, né, que aprender a impor limites é tão importante nesse processo, em vários processos, né, da vida. Porque, por exemplo, alguém vem e te pede cartão de crédito emprestado. Gente, Deus me livre. Você sabe que a pessoa não vai te pagar, que isso vai te prejudicar, mas só que você não consegue dizer não por medo da rejeição. E esse medo vem, novamente, pela sua falta de autoestima, né? A dependência ali com aquela pessoa, com o externo. Então, vocês percebem que está tudo muito relacionado? Está ficando claro até aqui? Alguém pode colocar aqui para mim? Está muito rápido. Perfeito. Então, entrando no assunto do corpo físico, eu vou trazer uma informação científica para vocês. Sabe como que o nosso osso se fortalece? Ele precisa receber o impacto correto. E a musculação é um desses impactos. Porque quando o nosso corpo ele não se esforça, o corpo definha. Isso é muito interessante, né? Você vê quando a pessoa fica ali de cama, o corpo dela vai minguando, assim. E quando você sofre ali no exercício físico, o seu corpo ele aprende a ficar mais forte. E a sua mente também aprende a tolerar aquele conforto necessário, aquele desconforto, né? Ela vai aprendendo cada vez que você vai fazendo exercício a tolerar esse desconforto necessário para que cresça, seja o músculo, seja na vida. Imagina que aquela pessoa que acorda 5 horas da manhã para correr, ela venceu muitos níveis, a resistência que tem dentro dela. Mas isso independente do horário, tá? O que importa é você treinar, você fazer. E o corpo, ele é um sistema complexo, mas é um sistema perfeito. Quanto mais você usa, melhor ele fica. Só que ele é diferente de uma máquina, né? E a máquina, ela se desgasta. E eu ouvi uma frase recente que eu amei, que máquina, eu até coloquei essa frase aqui para vocês. Máquina, use e perca. Corpo, use ou percam. Aí eu achei essa frase muito legal. E o que vai deixar o seu corpo bonito e modelado é a musculação. Só que, muito além da estética, o músculo, ele salva vidas, né? Teve um caso do acidente do Kaique Brito, que ele sofreu um atropelamento e ele ficou meses na UTI. Só que ele só sobreviveu, e muitos médicos falaram que ele só sobreviveu por causa da reserva de músculos que ele tinha. Ele entrou, né? Ele era forte, e quando ele saiu, ele estava muito magro. Então, aqueles músculos que deram energia para o corpo dele se recuperar. Então, é muito interessante também e muito importante essa questão dos músculos. E eu sei, mais do que ninguém, que mudar pode ser um desafio. Só que permanecer onde você está também é. E no fim, você vai precisar escolher qual desafio você vai querer enfrentar. Porque o desconforto, ele chega na nossa vida com um propósito, que é tirar a gente da zona de conforto. Eu passei por muito desconforto para entender que eu realmente precisava fazer uma transição de carreira, por exemplo. Então, esse desconforto, ele vem para tirar a gente dali. E, inclusive, se você está aqui hoje, não é coincidência, porque coincidência nem existe, né? Tem um motivo para você estar aqui hoje. E esse lançamento está acontecendo no dia hoje, 9/9, e não é à toa. Quando a gente soma dia, mês e ano, tudo está vibrando na frequência do número 9. E o 9, ele é um número de encerramento de ciclos e da liberação dos padrões antigos que não servem mais para a gente. E é justamente o momento de você se desprender do que você fez até aqui e recomeçar de forma diferente.
com um plano, com apoio e com propósito. E eu gosto muito do assunto de energia, né? Deu para perceber. E eu uso muito ela ao meu favor e a favor de vocês, é claro, né? Então, a gente teve agora nesse domingo um eclipse. E a energia dele falava muito sobre a revisão dos nossos hábitos e que é um momento de sair do vitimismo e sair desses padrões inconscientes que a gente vem repetindo, sendo um convite para você escolher por você. E a energia de hoje pede por decisão. E aí, com isso, eu apresento para vocês. Deixa eu só trocar o slide que está na minha frente. Eu apresento para vocês o Reprograme 2.0, que ele é um programa de hábitos no formato de mentoria em grupo de 30 dias. E o método, ele é focado em resultado, porque não tem nada mais frustrante do que você achar que está fazendo certo e não ver resultado por diversos motivos. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre ele, e daqui a pouco aparece a lista para vocês de tudo que tem nele. Nós vamos ter encontros semanais em grupo e ao vivo. Tanto para a gente ter troca de experiência, quanto para eu trazer conteúdos de reprogramação mental, técnicas, exercícios. E claramente, né, as aulas ficam gravadas e vão lá para a nossa plataforma, que inclusive está linda, porque eu gosto de fazer coisa bonita. E aí, falando na plataforma, lá tem materiais de apoio, que fazem toda a diferença para a gente entender aonde que estão as nossas maiores dores, as nossas maiores falhas, se são falhas emocionais, se são padrões de hábito. Os materiais são maravilhosos. E além dos encontros semanais em grupo, cada participante vai ter 2 encontros individuais comigo durante esses 30 dias, para que a gente alinhe a rotina, converse individualmente o que mais te trava e ajustar a sua rotina de acordo com o que funciona para você. Sabe? Tipo, não tem mais desculpa para você realmente conseguir a mudança que você sempre quis. Então, a gente tem essa personalização. E nós temos o nosso grupo do WhatsApp para um acompanhamento diário e troca de dificuldades, troca de experiência e troca de resultado. Porque é realmente como se você estivesse fazendo um grupo com as amigas para fazer esse projeto. A gente teve a nossa primeira edição no começo do ano e foi super legal. Uma apoiava a outra e funcionou muito, muito de verdade. E eu trouxe para vocês aqui o que elas falaram um pouquinho do processo. Deixa eu só arrumar aqui para eu conseguir ler também para vocês. Não estou conseguindo diminuir essa janela, vou deixar assim mesmo. Aqui a Ana, ela disse que... Olha o que a Ana disse. Por aqui a balança foi legal. Vale dizer que quase caí de costas. 1,7 kg a menos nessa semana. Na semana que a gente estava, ela perdeu 1,700. Ela não perdeu, ela eliminou, porque a gente não encontra mais esses quilos. E aí ela teve a coragem de falar, não sei qual foi o milagre. Vocês acreditam? Aí ela mesma já entendeu qual foi o milagre dela. Ela falou, mas atribua ter comido melhor e ter recusado um pouco dos docinhos. Gente, ela seguiu o protocolo. E aí ela falou que não sabia qual era o milagre. Acontece. Aqui a gente teve a Simone também, que ela amou ter participado, e ela gostou, né, dos profissionais, e que incentivava a melhora da qualidade de vida, melhora da rotina, e ela amava as reuniões, que realmente as reuniões eram muito legais, era uma troca ali, sabe? Muito gostoso mesmo. A Sâmia também gostou muito do programa e falava que motivava muito, né? E o grupo é isso, né? É a motivação, é uma estar ali pela outra, ajudando, então é super legal. E a Carol colocou, o projeto tem me feito olhar mais para mim em todos os aspectos. Está sendo um ótimo presente para essa nova fase. Já foram 7 quilos. Então, foi muito legal. E é muito transformador, que não é só o peso na balança, né? A gente vai tendo outras transformações, como elas relataram também. E aqui eu vou mostrar para vocês, falar da nossa equipe, né? Eu sou a sua mentora e a gente vai reprogramar a sua mente e a sua autoimagem usando técnica de neurociência, física quântica, técnica de manifestação, porque afinal tudo começa na nossa mente e na forma que a gente pensa e sente. E o nosso objetivo aqui é o de emagrecimento com saúde e bem-estar. E para isso, a gente vai criar uma rotina inteligente. A gente precisa criar essa rotina para que tudo flua. E nós temos também outros 2 profissionais com a gente, maravilhosos, porque eu não escolho gente que não é, né?
E, claramente, eu vou fazer o processo novamente com vocês. Eu não vou perder essa oportunidade, né? Então, a gente tem a Jéssica Giannini, nossa nutricionista, e ela vai trazer 3 dietas durante esses 30 dias. Ou seja, 10 dias com cada dieta. É uma estratégia muito legal, com foco e eficácia no emagrecimento. E conforme a gente vai fazendo, ela vai estar no grupo, né, claramente, e caso precise, ela vai fazendo alterações, substituições, totalmente personalizado. E a gente tem também o nosso treinador, Álvaro Lima, e ele é especializado em corrida de rua e de montanha. Por isso que ele vai disponibilizar para vocês escolherem entre 2 opções: uma planilha de treino de corrida ou uma planilha de treino de musculação, também personalizada de acordo com o seu nível de exercício, né? Claro, ele também vai estar no grupo, trocando com a gente, tirando dúvidas. Deixa eu só trocar o slide. A gente vai começar no dia 21 de setembro, não é à toa, novamente, né? A gente vai começar numa lua nova em Virgem. Eu amo integrar as forças do universo, porque eu sinto que fica ainda mais potente. Então, domingo, né, no dia 21/9, às 18 horas, a gente já começa com um encontro ao vivo, para a gente começar com tudo super alinhado. Inclusive, a Nutri vai participar comigo nesse encontro no dia 21. E a gente já vai ter disponibilizado a lista de compras, porque o lema aqui vai ser mostrar para vocês como que a organização é a chave do sucesso. E que, com o tempo, você vai amar ter uma vida organizada, vai entender que quem se organiza faz mais de forma inteligente. E, claramente, né, o foco do programa é na reprogramação da sua mente para que você emagreça e mantenha esses resultados ao longo da vida. Só que, claro, que com essa reprogramação, você vai conseguir realizar muito mais coisas na sua vida também. E a gente teve muito resultado na primeira edição, inclusive eu vim melhorando esses resultados, né? E eu já testei ajustes em mim, eu testo tudo em mim, né? E por isso eu quis trazer ele reformulado para que mais mulheres tenham acesso a essa transformação. E essa mentoria, com 30 dias de acompanhamento e personalização, eu detalhei aqui para vocês, né? Custa R$ 3.600, que é o valor que a gente vai cobrar em breve. Só que a gente chegou num acordo muito especial para tornar essa transformação acessível para vocês. E o valor dessa edição do Reprograme 2.0 vai ser de R$ 997. Só que eu conversei com a equipe e eu quero muito ajudar vocês. Então, fechando essa semana, até sexta-feira, você garante mais R$ 300 de desconto. E assim, gente, a gente não vai repetir esse preço. Eu juro para vocês que não é marketing, porque por esse preço não tem como. Então, e aí para ficar mais fácil, vocês conseguem parcelar em até 12 vezes de menos de R$ 71. Ficou um preço muito bom. E pensa comigo, né? Quanto vale você investir e criar hábitos que vão durar para a sua vida? Emagrecer com saúde, organizar a sua rotina, construir essa versão que você sonha há tantos anos. E esse é o melhor momento para mostrar para sua mente que você merece viver algo melhor. E o link da inscrição, eu acho que já deve ter sido enviado no grupo. Se não foi, já vai ser mandado daqui a pouquinho. O link de inscrição com valor especial, não precisa colocar cupom. Então já vai ter lá no grupo. E não deixa para depois. Aproveita esse desconto ainda dessa semana. Já finaliza isso agora, porque, inclusive, a energia está ótima para você fechar, porque eu não ia fazer isso num momento que não fosse uma boa energia para você. A gente está esperando vocês muito empolgados. A Nutri está aqui. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Aqui, essa parte acabou. Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar. Jé, se você quiser falar alguma coisa também, pode falar, pode abrir sua câmera, abrir seu microfone. Não estou te vendo, deixa eu ver se eu consigo te ver. Oi, grupo! Tá aparecendo eu já? Tá aparecendo ela? Eu vou parar a transmissão. Agora foi. Tá aparecendo ela? Acho que tá, né?
Tô me vendo aqui. Muito boa noite, muito prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica, sou a Nutri do grupo. Gente, esse grupo vai estar ainda mais especial. A Lilian tá muito dedicada, tá muito empolgada. Todos nós, né, estamos empolgados. Vão ser Sim, estratégias alimentares totalmente diferentes. E realmente a ideia é que vocês consigam mudar os hábitos, mas nesse finalzinho do ano, não tem como a gente negar que todo mundo está animado para ter um resultado final e chegar no Natal, colocar aquela roupa que gosta, ir para a praia no fim do ano. Então, o foco vai ser realmente ter uma transformação nesses 30 dias e conseguir ter um resultado bem legal e estético também, tá? com certeza. Além do resultado mental, o resultado estético que a gente busca tanto também, né? Com certeza, isso é inegável, né? E agora no fim do ano, junta aí as forças, porque vai ser legal, todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo foco, e vai dar um resultado muito bom, eu não tenho dúvidas. Quem entrar não vai se arrepender, hein? Com certeza. Bom, eu acho que não tem nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui. Eu espero mais alguns minutinhos. E é isso. Estou muito empolgada, vai ser muito legal. A gente vai ter, como diz o Alberto, né? A gente vai botar o shape, Sim, por favor, né? com certeza. Então, eu acho que não teve nenhuma dúvida. O link está lá no grupo. Lembra que só esse número é o oficial. Essa é a nossa proposta final. Eu estou esperando vocês. E é isso. Muito obrigada por hoje, quem assistiu. Até mais, pessoal. Espero vocês, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Aline.